Ele vai ser sempre o carro mais tecnológico, com tudo da última geração, tanto em termos de conforto, quanto de motorização, suspensão, de itens tecnológicos e de mimos. É um carro que, independente do lugar que você escolhe, ele vai te entregar a melhor experiência possível, seja no motorista, seja no banco do passageiro, no Executive Lounge, você vai ter sempre a melhor experiência possível dentro do BMW Série 7. Quando a BMW começou a fazer o carro em 77, eles eram versões mais curtas, eram um sedã de luxo europeu, né? E por demanda do mercado norte-americano, em 1987 a BMW criou a versão LI, que é o chassi mais longo. Então aquela que foi criada como uma versão especial, ela foi tão bem aceita que hoje ela é a versão praticamente padrão do BMW Série 7. É a versão da BMW Série 7 mais vendida, mais comercializada e mais desejada. Usa um motor V8 biturbo 4.4, que já é bem tradicional na linha dos sedãs maiores da BMW, até em algumas versões mais esportivas. Ele no 750i tem 450 cavalos e 66,3 kgfm de torque, que aliado ao câmbio automático de 8 marchas EF, que é excepcional, ele faz o carro ter um 0 a 100 de 4,7 segundos, o carro arranca muito forte e continua acelerando o tempo todo até chegar à velocidade máxima de 250 km por hora, que é limitada, porque se não fosse limitada passaria disso facilmente. Ele traz uma tecnologia muito interessante, que é a Carbon Core. O que é a Carbon Core? É a utilização de fibra de carbono, né, em determinadas partes estruturais do carro, principalmente no túnel central e nas colunas de sustentação e no teto. Então você tem um chassi que é de combina aço, combina alumínio, combina magnésio, combina materiais compósitos e tem esse uso da fibra de carbono de uma maneira inédita, né? Isso contribuiu para reduzir o peso do carro em 130 kg com relação à geração anterior e também faz um carro, um sedã de luxo desse tamanho, tem uma distribuição de peso quase perfeita, de 50 a 50. Quando você prega o pé no carro de uma vez, acelera tudo, ele vai te pregar no banco realmente, você vai ter um ronco de escapamento, porque o 750i aqui no Brasil ele vem com escapamento M Sport, então ele tem um ronco mais pronunciado, tanto dentro quanto fora da cabine. Quando a gente fala de BMW Série 7, a principal atração do carro vai ser sempre o interior. É um carro que quando você entra, ele vai te conquistar, ele vai trazer uma experiência completamente nova, frente a tudo aquilo que você já vivenciou, né? É um carro então com todos os arremates dele são em couro, e quando a gente fala todos os arremates, é literalmente qualquer parte do painel em couro. Então seja o porta-objeto do lado esquerdo, porta-luva, toda a parte, toda a superfície do painel, ela é em couro e com as costuras muito bem feitas, né? Ela tem como suspensão em todas as versões a suspensão a ar com amortecedores magnéticos. Então é uma suspensão muito bem feita, muito bem trabalhada e bem com engenharia muito grande por trás disso. Qual que é a diferença dela para uma suspensão normal? Ela, por ser ar e magnética ao mesmo tempo, a suspensão a ar ela traz muito conforto para o carro, porque ela consegue absorver muito bem os desníveis do asfalto. Só que a suspensão magnética, com o sedã magnético, ela vai conseguir trazer a esportividade no momento que você quer. Porque a partir do momento que você seleciona o modo esporte no carro, ela fica mais firme e o carro todo diminui o rolar de carroceria, ela responde completamente diferente de direção, porque ela fica mais rápida, mais pesada. E além disso, ela tem o modo Comfort e o modo Eco Pro, que vão deixá-las super confortáveis e super tranquilas de se usar. Na Série 7 você tem um banco com muito ajuste elétrico, então você tem vários botões para você fazer o ajuste lombar, o ajuste do assento. E ele tem uma característica muito interessante. Assim que você encosta o dedo no botão, aquela multimídia já vai te mostrar qual parte do assento você vai mexer. Isso facilita muito, porque a pessoa para de ficar naquela guerra, assim, mexe no botão, mas não era aquele. Ele usa as câmeras e o GPS para poder ler o pavimento onde você está andando, as curvas que você tem para fazer na frente e já prevê a situação que o carro vai passar, que seja um quebra-mola, um bump ou uma curva mais fechada, para poder preparar a suspensão para isso. Ou seja, se vai ter uma curva para a direita, ele já vai enrijecer a suspensão do lado esquerdo para o carro não rolar para aquele lado e ficar o mais estável possível e mantendo sempre o conforto. Ele é o conceito 2+2, ou seja, 2 lugares na frente, 2 lugares atrás.
Essa configuração permitiu que a BMW criasse algo único para quem está viajando na parte de trás, né? Que é o BMW Executive Lounge, que é basicamente o melhor lugar que você pode estar nesse carro, é a parte traseira. Então você tem os bancos individuais igual você tem na frente, né? Você tem os ajustes elétricos do banco, você tem um banco que tem 8 funções de massagens em 3 níveis de intensidade. Muitas vezes ele vai ser usado como um carro para ser dirigido no carro, né? Você vai andar no banco de trás, curtindo apenas o conforto e os itens de tecnologia que o carro tem, para você poder ir de casa para o trabalho ou fazer uma viagem um pouco mais longa e você não quer dirigir, se o motorista dirigindo. Então tem que ser um caso à parte você sentar no banco traseiro. Tem que ser um evento. É um carro que ele está em outro patamar, tanto de luxo, quanto de conforto, quanto de dinâmica, né? Então ele vai sempre te trazer uma experiência completamente diferente e muito mais refinada de tudo aquilo que você já experimentou, né? É um carro feito para pessoas que querem isso, que desejam isso e podem pagar por isso, né? Esse é o BMW Série 7. Ele vai te entregar sempre o máximo do luxo, do conforto, da dinâmica para as pessoas que exigem o máximo, querem o máximo.